Porque eu gosto de estudar, porque o meu sonho era ser cantora ou administradora. Porque eu sou muito melhor em matemática do que em português. Mas você nunca morou na rua? Oi? Já morou na Já rua? morei. Já morou? Quando eu cheguei aqui, eu tava morando na rua. Essa que você acabou de ouvir é a Gabi, uma menina de 12 anos que vive no centro da cidade de São Paulo com a família. A história dela se confunde com a de muitas outras crianças do país inteiro que não deixam de sonhar, mesmo vivendo uma realidade que muitas vezes empurra o sonho para longe. Mas antes de a gente conhecer a Gabi, eu queria te convidar para conhecer a proposta desse podcast que eu, Ana Gabriela Zangari Dompieri, produzi junto com a Crisley Santana. A Cris vai contar como começou essa história. Oi, eu sou a Cris e essa história tem início em julho de 2021, quando eu participei de uma ação social que leva a mantimentos para pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Naquele dia, eu reparei nas crianças que vivem pelas ruas da cidade e fiquei imaginando se havia possibilidade de educação para elas, sabe? Fiquei me perguntando se elas conseguiam frequentar a escola como as crianças que têm casa. Depois que a gente precisou ficar em casa, tentando frear a contaminação da Covid, a importância da educação infantil se escancarou para todo mundo. E com as crianças longe da escola, a gente não parou de falar sobre esse assunto. E todo esse foco na educação infantil, junto com o aumento visível da população de rua aqui em São Paulo, aumento esse que é confirmado até por agentes da assistência social, tudo isso acendeu uma luz para mim e para a Cris. O ponto é que a gente, como comunidade, nunca soube como é que é para uma criança que está na rua lidar com a escola. Será que elas conseguem frequentar a escola ou será que elas simplesmente não vão? Quais são as possibilidades escolares para essas crianças? E aí, nesse sentido, a gente precisa falar do artigo 6º da nossa Constituição, de 1988, que prega a educação como um direito social de todo brasileiro e a proteção à infância. Fora outras garantias, como a chamada LDB, que na sigla significa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, ela é um manual de como a educação deve ser conduzida aqui no Brasil. Essa lei, que está em vigor desde 96, assegura o acesso igual à educação e a permanência na escola. Então, é super importante entender se as crianças, independentemente da situação delas, estão realmente asseguradas desse direito, que é tão fundamental. Fato é que fomos buscar entender se as crianças desabrigadas têm ou não contato com a escola e como isso ficou depois da pandemia. E eis que durante uma ação de um outro projeto social, a gente encontrou a Gabi. Na conversa que a gente teve com ela, deu para compreender um pouco quais são as dificuldades de se frequentar a escola quando você vive sem um lar fixo. Então, vem conhecer a Gabi e participar dessa conversa aqui com a gente. Como eu disse lá no comecinho, a Gabi tem 12 anos e ela vive com a família, que tem 8 pessoas. Eles nasceram em Recife e agora vivem em uma ocupação no centro da cidade de São Paulo. Só que nem sempre foi assim, mas deixa que a própria Gabi vai contar. Você voltou quando de Recife? Ano passado? Parece que foi em agosto. Tá, mas já era pra você ter voltado pra escola então, não? Mas como minha mãe tá grávida e, ela tá sentindo já as dores, ela não consegue mexer direito, entendeu? Aí a gente também atrasou de ir lá buscar por causa dessa chuva. A gente chegou aqui e já ficou na rua, entendeu? Você tá na rua mesmo, então? Oi? A gente tá na invasão, mas já tá pra sair, porque o aluguel lá tá muito caro. Porque a gente alugou 2 quartos, porque é muito pequeno. A sua família tem quantas pessoas? A sua mãe, você, mais... 6, 7. 7. Com as 2 crianças, 7. Entendi. E o que vai nascer, 8. Mesmo estando afastada da escola, a Gabi contou que não deixou de estudar, ainda que seja de um jeito informal. Você tá sentindo falta da escola? Tô, mas às vezes eu fico estudando na Lan House. Na Lan House? Eu pesquiso aula na internet. Mas por que você quer mesmo saber? Que eu quero. Entendi. Do que você gosta mais de procurar aula? Matemática. Matemática. Nossa, que bom. Matemática e ciência. Pelo menos você vai então lá na Lan House e daí fica lá vendo uma aula, vendo outra aula. Você faz isso de quanto em quanto tempo? Não sei. O valor que eu tenho lá, eu ponho R$2,40. Eu uso mais ou menos 30. Entendi. Mas eu digo assim, você vai tipo assim toda semana? Você vai, será?
Não, muito não. Não, eu vou uma vez na semana, 2 vezes na semana lá. É bastante até, vai. Tipo assim, não bastante. Quando eu tenho dinheiro, né? Entendi. E é quando consegue vender colar e tal. É. Entendi. E nessa parte aqui eu perguntei sobre colares porque a família da Gabi se sustenta vendendo pulseira, anel, colar, tudo de miçanga. Mas vamos ouvir o que a Gabi acha de estar afastada da escola. Quando você ia pra escola, não tinha almoço, tal, assim, lanche? Tinha uma merenda. E não valia a pena? Vale. Eu gosto da escola, só que eu não gosto muito por causa do bullying. O povo tem racismo por causa da minha cor. Tirando o bullying, então. O bullying é chato, mas a escola, sem ser o bullying, você gostava? Gosto, só tirando que a professora às vezes é ruim. É ruim. Ruim de que jeito? Às vezes elas, tipo, sabe que a pessoa escreve uma letra errada, ela já começa a gritar. Depois que você voltou de Recife, até agora, quanto tempo você tá assim pra escola, então? Um mês, e esse começo agora do mês. Mais o ano que você ficou em Recife sem estudar também. Você não acha que faz falta? Faz. Faz. Por quê? Porque eu gosto de estudar, porque o meu sonho era ser cantora ou administradora. Porque eu sou muito melhor em matemática do que em português. Tipo, eu nunca me interessei pra estudar português. Tô me interessando agora. Tipo, sempre eu levava 8,5 em português e em matemática eu levava 10. Então, eu acho bom estudar. Entendi. Você queria ser uma administradora do quê? Você sabe já? Tipo, de administrar empresas. De empresas. Caramba. No comecinho desse podcast, eu expliquei que a nossa ideia era entender como as crianças em situação de rua se relacionam com a escola. E aí, depois que a Gabi contou que ela mora numa ocupação, eu e a Ana ficamos sem ter mais perguntas, né? E foi aí que ela contou que também já tinha morado na rua em São Paulo. Isso se assemelha com a história de várias outras crianças que a gente também conversou. Porque em alguns casos, como é o caso da família da Gabi, tem uma diferença meio sutil entre conseguir um abrigo numa ocupação e ficar nas ruas. Mas você nunca morou na rua? Oi? Já morou na Já rua? morei. Já morou? Quando eu cheguei aqui, eu tava morando na rua. Desde 2017 eu morava na rua. A gente pegou um CTA em 2019. Aí depois nós saímos por causa da nossa cachorra, que teve 2 incêndios no CTA. O que é um CTA? Um CTA é CTA Família, que é um lugar que você mora, que é a prefeitura que faz. CTA Família é tipo ali, por exemplo, é uma casa, só que tem vários quartos para várias famílias. Aí lá tem TV, tem banho. Quando você estava indo, então, que estava conseguindo morar na rua e também ir pra escola, você ia todo dia, era assim? Todo dia. Do colégio, a gente ia para um projeto que era CCA Alegria, um curso. Tá. Tinha lição de casa, assim, essas coisas? Tinha, muita. Muita? E dava pra você fazer na rua? Como que é isso? Dava. Você fazia como? Descreve aí como é que era a cena. Eu já chegava do colégio, me trocava, né? No banheiro lá debaixo da São Bento, que pagava R$1 pra se trocar. Eu só me trocava, subia e ia pro curso. Quando eu voltava, minha mãe, meu padrasto e o meu tio Alex, né? Que é meu amigo, que eu chamo ele de tio, ele me ajudava a fazer a tarefa. Minha mãe nem tanto, que ela tava grávida do meu outro irmãozinho. Mas onde? Na rua? Na rua mesmo. Sentado assim no chão? A gente saía de dentro da cabana e se sentava num batente. Aí fazia a tarefa. Só pegava muito sol, mas fazia a tarefa. Entendi. E já tinha prova também? Prova? É. Prova já tive, no colégio, não na rua. Tá, mas aí você normalmente tem que estudar antes, mas aí fazia igual com a lição? Como que Eu é? estudava antes, tipo, minha professora falava mesmo assim, amanhã vai ter prova de matemática. Eu já memorizava tudo. Aí eu já ia, no outro dia, já preparada para aquilo. Tá, Aí eu fazia lá no colégio mesmo. mas entendi. Aí depois Mas da dava prova, pra você se concentrar na rua? Dava. Dava? E como é que fazia pra lavar o uniforme, assim, essas coisas? Pra lavar, a gente ia no chá do padre. Tipo, você tomava banho, a gente lavava debaixo do chuveiro mesmo. Entendi. Aí ia na cabana, apanhava uma corda assim e estendia a roupa. Entendi. Na rua? Na rua. Tá. Mas todo o período então que você estava na rua, você estava na escola e estava rolando?
7 anos, às vezes eu esquecia nas pressas, né, que eu estudava de manhã, eu esquecia de passar desodorante. Entendi. Cara, nas pressas minha mãe perturbava demais na minha cabeça. Barato, tu não pode faltar na escola, e blá blá blá, virou e mexeu. Aí eu ia lá toda troncha. Porque o meu problema é mais, eu posso esquecer de tudo, mas o meu cabelo eu não esqueço. Entendi. Tenho que ajeitar. Entendi. O cabelo nunca ficava pra trás. Mas os colegas da escola sabiam que você estava morando na rua? Não. Tive vergonha. Eu acho que você falou que sofria bullying, né? Eu acho que ia ser pior mesmo. As dificuldades encontradas pela Gabi durante o período que ela passou na rua, como você ouviu, envolvem barreiras também dentro da escola, que aí vão se refletir na convivência com outras crianças, né? A Gabi, por exemplo, relatou logo depois desse último trecho da entrevista algumas falas pesadas de diversas situações em que ela sofreu injúria racial dentro da escola. A gente decidiu não colocar essa parte aqui para não expor mais a Gabi. E essas situações em que ela sofreu xingamentos e outras violências partiram de colegas de sala de aula. E embora ela tenha chegado a pedir ajuda, ninguém resolveu a situação. Eu falava, sabe que os diretores falavam mesmo assim? Se vira. Vocês são tudo criança. Não queria resolver. A diretora falava pra professora, falava pra todo mundo. Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Mas por incrível que pareça, a Gabi soube encontrar qualidades nessa relação entre estar na rua e ir pra escola. O que você acha que tem de diferença de quando você tá morando numa casa e aí você vai pra escola e de quando você tá morando na rua e daí você vai pra escola? Eu acho que dentro de casa é bom que você pode se concentrar mais, mas na rua acho que você pode se concentrar bem mais, porque não tem aquele negócio pegando no pé. Vai lavar prato, vai varrer a casa, ajuda aqui. Ai, pega aqui o menino. E tipo, na rua você não precisa disso, porque não precisa lavar prato, né? Entendi. E o que tem diferença é que você todo dia não precisa sair atrasado, você é só acordar cedo e tomar banho. E tipo, na rua a gente tem que ir lá no chá de padre, tomar banho e blá blá blá, e virou e mexeu. Tem mais trabalho? Tem mais trabalho. Pra conseguir sair, tá, entendi. Que mais, E também a gente não vai com o pé sujo pra escola, né, na rua. E nem suja a sua roupa de barro. Entendi. Você conseguia dormir bem pra ir pra escola quando você tava morando na rua? Conseguia. E como eu sou, tipo, na escola, vejo, tipo, tem um monte de gente assim na sala de aula, né? Eu, tipo, não me junto já com aquelas garotas populares da escola que tem celular, que leva dinheiro pra cantina. Tipo, as meninas é assim na escola. Que eu levo dinheiro hoje, todo mundo é minha amiga. Se eu não levo dinheiro amanhã, todo mundo é minha inimiga. Às vezes até me oferece lanche, aí como eu era besta, né? Ai, eu aceito. No outro dia eu já tava falando, a Gabriela pegou do meu comer, do meu lanche, blá blá blá, virou mexeu. Tá ansiosa pra voltar? Tô. Tá? E agora eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Quando eu voltar, eu vou querer saber de amizade. Amiga, bora brincar ali. Mesmo no recreio, eu vou levar meu caderno e vou só querer estudar. Por causa que mesmo em casa eu tenho um livro, né? Aí eu só quero estudar, só estudar agora, só estudar. Você tá determinada? Entendi. Eu quero crescer na vida, só quero só seguir em frente dos estudos. Depois dessa entrevista que a gente fez com a Gabi, a gente foi atrás dela pra saber como é que estavam as coisas. Isso foi umas 2 semanas depois da gente ter falado com ela pela primeira vez. A gente tinha mais ou menos o endereço da onde fica a ocupação em que a Gabi mora. E aí, depois de bater em várias portas atrás dela, a gente finalmente a encontrou. Foi a própria família da Gabi que abriu a porta. Elas estavam indo na maternidade visitar o irmãozinho da Gabi que tinha nascido naquela semana. E o que a gente queria mesmo saber era se a Gabi estava se planejando para voltar para a escola. Mas aí a gente descobriu que ela e a família vão se mudar para São Vicente, uma cidade que fica no litoral de São Paulo. Lembra de mim? Deve ter muita gente que foi conversando com você. Sim, porque a senhora não tava com... A senhora tava com a roupa colete, laranja. né? O colete laranja. O colete era eu. Pelo que elas falaram, a ideia é continuar mesmo com a venda das miçangas e com a vida de artesãs, né? Porque a verdade é que tanto a Gabi quanto a Sara, que é mãe dela, tiveram experiências escolares bem ruins. Mas mesmo assim, quando a gente questionou a Sara, ela disse que pensa em colocar a Gabi de volta na escola, nem que seja para ela não ficar sem ter o que fazer. E quem me ensinou foi o artesanato.
Não foi a Mas escola. ela já tá tendo isso, né, com vocês agora. Oi? Ela sabe por causa do artesanato que ela trabalha. Porque depender da escola mesmo, não ensina não. Sei. As escolas de hoje estão uma porcaria. Mas precisa estar lá, Sara, porque ela Só vai gosta. para não estar na rua, É. entendeu? Porque tem mais 2 pequenos. Mas que ensina, não ensina não, filha. O colégio não ensina. Só ensina bullying. O que a gente entendeu da relação das crianças em situação de rua com a escola é que é tudo bem complexo. Não se trata, assim, só de ir ou não para a escola, porque, na verdade, existe muita coisa em volta que acaba interferindo na escolarização, como as próprias necessidades e as dinâmicas da família da criança, né? Que, no caso da família da Gabi, vão dos problemas de renda à moradia. E mesmo quando a criança, morando na rua, consegue ir para a escola, podem aparecer muitos outros conflitos na relação dela com os outros estudantes, e a própria qualidade da educação oferecida ali na escola pode se tornar quase que uma barreira para a permanência dela ali. E aí a gente se choca ao perceber que uma criança como a Gabi tem 12 anos e ainda está no 3º ano do ensino fundamental, como ela contou pra gente. Mas de qualquer forma, a gente acha que não é possível que estudar numa escola, e numa escola boa, seja uma coisa que se parece mais com um sonho do que com um direito. Ouvindo essa entrevista, fica claro como essas crianças têm em si tudo que qualquer outra criança precisa ter para querer ser uma administradora de empresas ou uma cantora, como ela diz. E a gente espera que a Gabi consiga de fato voltar para a escola e, mais do que isso, que essa escola que vai receber ela seja do jeito que ela e todas as crianças merecem. Até mais. Tchau. Tchau. Tá certo? Tchau, Gabi. Tchau! Obrigada, tá? Este material foi produzido a partir da proposta de pauta vencedora do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog. A gente quer agradecer os projetos sociais e as instituições que nos ajudaram nesse processo. São os projetos Comida para Quem Precisa e Mais Amor SP, a Escola Estadual Doutora Maria Augusta Saraiva e o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Santo Amaro. A gente agradece também a mentoria do professor Eduardo Vicente, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e ao jornalista Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista. A reportagem e a produção desse podcast foram feitas por mim, Ana Gabriela Zangari Dompieri, e a Crisley Santana. A edição é do Eduardo Vicente.